Corinthians oficializa a contratação de craque inglês que pode surpreender no futebol brasileiro. Sejam bem-vindos ao Scout FC, meu nome é Bruno e estamos aqui para mais um vídeo falando sobre rumores, scouting de jogadores, falando sobre as novidades do mercado de transferência. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma contratação confirmada aí pelo Corinthians. Jesse Lingard, jogador de 33 anos, inglês, é um meio atacante versátil com uma carreira marcada por altos e baixos, mas com momentos de brilho em clubes de elite do futebol europeu. Formado nas categorias de base do Manchester United, onde passou a maior parte de sua trajetória profissional, Lingard estreou pelo time principal em 2011 e acumulou mais de 200 partidas pela Premier League, contribuindo com gols decisivos em competições como a FA Cup e a Liga Europa. Sua passagem mais notável fora do United foi o empréstimo ao West Ham em 2021, onde revitalizou sua carreira, marcando 9 gols em 16 jogos e demonstrando uma capacidade de adaptação a sistemas táticos intensos e de transição rápida. Após períodos menos produtivos no Nottingham Forest e no Seoul, clube da Coreia do Sul, onde ele atuou 67 partidas, marcando 19 gols e dando 10 assistências, Lingard chega ao Corinthians assinando contrato até o final do ano como uma aposta experiente para reforçar o ataque ao lado de nomes como Memphis Depay e Yuri Alberto. Aos 33 anos, ele traz uma bagagem internacional, incluindo convocações para a seleção inglesa na Copa do Mundo de 2018, onde destacou-se por sua energia e versatilidade, mas também enfrenta críticas por inconsistências recentes, o que o torna uma peça de risco e potencial para o futebol brasileiro, adaptando-se a um contexto mais físico e tático. O jogador que já jogou com Memphis Depay no United e vem aí para tentar somar aí no Corinthians. Falando um pouco do perfil técnico do Lingard, o estilo de jogo dele é caracterizado por uma combinação de inteligência tática, mobilidade e foco ofensivo, tornando um jogador híbrido, que opera melhor em zonas centrais ou amplas do ataque. Ele prefere atuar como um meio atacante central ou como um ponta esquerda, explorando bolsos de espaço entre as linhas defensivas adversárias, com movimentos sem bolas precisos e times impecáveis para infiltração. Sua alta energia permite que ele contribua com transições rápidas, sendo particularmente efetivo em contra-ataques, onde sua capacidade de atacar espaços em profundidade e ligar o meio-campo e ao ataque se destaca, como visto em sua passagem pelo West Ham. Em um sistema de contrapressão e bolas longas, Lingard é bom em retenções de bola, com baixa taxa de perdas de posse e passes curtos para conectar fases do jogo, além de uma finalização decente e média distância. No entanto, sua limitação inclui passes inconsistentes em profundidade, fraqueza em duelos aéreos e uma contribuição defensiva limitada, o que o torna menos eficaz contra blocos baixos e compactados, onde se precisa de espaço para brilhar. Definitivamente, ele pode pressionar da frente e sombrear opções de passe, mas não é um jogador de marcação homem a homem rigorosa, preferindo papéis híbridos em formações como 4-2-3-1. Em resumo, o Lingard é um conector ofensivo com QI tático elevado, ideal para equipes que valorizam velocidade e inteligência posicional, mas que pode precisar de adaptação em contextos mais possessivos ou decisivos. Resumindo, o Lingard é um jogador aí com uma boa capacidade aí de movimentação sem bola, um jogador muito inteligente sem bola, consegue arrumar espaços para receber a bola desmarcado, é um jogador de velocidade, pelo menos, né? Quando estava na sua melhor fase, era um jogador que tinha velocidade para receber essa bola aí, às vezes numa bola longa, e é um jogador também de qualidade com bola no pé, que não perde ela muito facilmente, o que é muito bom para times que jogam no contra-ataque, já que ele pode receber essa bola, pegar essa bola na defesa e conseguir carregá-la no ataque sem perder ela. Mas, como a gente viu, os seus pontos fracos são, ele não é um meia criativo, um camisa 10, digamos assim. Ele é um meia mais finalizador, não é um jogador que vai armar muitas jogadas, um gênio, né, digamos assim, na visão de jogo, mas ele tem uma boa capacidade de receber, por exemplo, essa bola na defesa, carregar ela no ataque e conseguir, às vezes, conectar com um ponta ou com um atacante. E como a gente pode ver, ele também não é muito forte na marcação. O Corinthians também tem outro jogador que não é muito decente defensivamente, que é o Depay. O Depay não tem uma contribuição defensiva muito grande. Então o Corinthians tem que tomar cuidado quando jogar com esses dois jogadores juntos no campo. Para a gente entender como o Lingard pode se encaixar no Corinthians, primeiro a gente tem que entender como o Corinthians de Dorival Júnior joga.
Bem, o estilo do Dorival Júnior hoje no Corinthians é um estilo pragmático e adaptável aos jogadores disponíveis, mas ele sempre tenta priorizar o equilíbrio defensivo e transições eficientes. Resumindo, ele gosta de jogar com o time mais defensivo, priorizar um time que consegue se defender bem e que consiga atacar no contra-ataque, não necessariamente tendo uma posse de bola ou tentar pressionar o adversário. Os esquemas táticos que às vezes o Dorival usa são geralmente 4-2-3-1 ou 4-3-1-2, sendo uma variação com o losango no meio campo. Ultimamente, o Dorival Júnior vem jogando num 4-2-3-1, adaptando meio-campistas às pontas, como a gente vê o André Luiz jogando às vezes nas pontas, o Breno Bidon, o Carrídio. Então depende muito do elenco disponível. Aí às vezes ele joga com o Vitinho na ponta esquerda, ou ele joga com uma dupla de ataque, Yuri Alberto e Depay, o Depay sendo um meia mais que transiciona mais entre o meio-campo e a linha ofensiva. Mas tudo isso depende muito do elenco disponível por lesões, suspensões e do adversário que eles vão jogar contra. As suas características defensivas se resumem em uma base sólida com linha defensiva alta para compactar o meio-campo, uma pressão seletiva, evitando exposições das costas dos zagueiros desnecessárias, não só dos zagueiros, né, das defesas desnecessariamente, tendências de blocos médios compactos com pressão em linhas específicas para tentar recuperar a bola rapidamente após a perda. Abordagem menos agressivas em certos jogos para minimizar erros de pressão. Mas, apesar de tudo, o Corinthians vem recebendo críticas desde a temporada passada sobre problemas defensivos, né? Características ofensivas do Corinthians são a posse de bola equilibrada sem excesso. Como eu disse, é um time que joga no contra-ataque, tenta receber essa bola e levar ela ao ataque e finalizar a jogada o mais rápido possível. Laterais menos avançados, priorizando solidez defensiva, apesar de que muitas vezes o Mateuzinho na lateral direita tem bastante, principalmente quando joga com o volante, né, adaptado como ponta, um meia-campista adaptado como ponta, como o Breno Bidon, o André Luiz. Muitas vezes o Mateuzinho ele tem a liberdade de correr até a linha de fundo e jogar praticamente como um segundo homem no ataque, um segundo ponta direita para tentar combinar jogadas com esse meio-campista. Ataques diretos ou contra-ataques rápidos, explorando velocistas como Yuri Alberto e Memphis Depay, né? Aproveitando que o Memphis Depay é um atacante técnico, o Yuri Alberto consegue muitas vezes receber essas bolas esticadas e marcar gols. E tenta sempre focar em transições eficientes e organização contra blocos baixos comuns no Brasileirão. Então, como eu falei, é um time muitas vezes montado para tentar ter uma defesa eficiente e aproveitar as posses de bolas quando tem em ataques rápidos num contra-ataque. Sabendo disso, como o Lingard pode se encaixar no Corinthians atual? Bem, em questão de posicionamento, ele pode ser uma peça versátil no ataque, complementando os esquemas aí que o Dorival usa. Como eu disse, muitas vezes o Dorival joga no 4-2-3-1 ou no 4-1-2. Ele pode atuar como um meio atacante jogando como camisa 10, que muitas vezes pode jogar o Depay nessa posição ou o Garro. Com o Depay eu não acho que ele vai concorrer muito à posição. Eu acho que os dois vieram para jogar junto, apesar de que eu acho que isso é um risco aí para o setor defensivo. Mas pensando nisso, eu acho que dificilmente ele vai ganhar essa posição do Depay. Talvez ele possa jogar nessa posição quando o Depay precisar ser poupado, e aí ele vai concorrer aí à posição com o Rodrigo Garro. Mas onde ele pode mais jogar é na ponta esquerda. Na ponta esquerda hoje o Corinthians conta com o Vitinho e com alguns meio-campistas que são improvisados pela posição. Ele, sendo bem honesto, ele é bem mais jogador que o Vitinho. O Vitinho já vem sendo meio que um jogador alternativo aí, uma opção, e deve continuar sendo. E o Lingard deve, talvez, ao invés do Dorival ficar aí usando um meio-campista adaptado, ele pode optar pelo Lingard jogar nessa posição e tendo um jogador de fato da posição correta. Mas o Dorival também pode jogar com dois atacantes e um meia por trás deles, que é o que ele fez por muitas vezes, né, com o Yuri Alberto e o Depay jogando na última linha, na linha ofensiva, e o Garro jogando no meio campo, ajudando a municiar aí as jogadas ofensivas, criar jogadas, dando passe. Ele pode jogar nessa função também. Sobre a sua filosofia ofensiva, né, como ele pode ajudar aí,
quando o time estiver com a bola, como eu disse, ele é um jogador com uma inteligência posicional muito alta. Ele pode ajudar muito em infiltrações ou até mesmo, às vezes, saindo da linha de ofensiva, saindo da linha de defesa e recebendo essa bola no meio campo para tentar uma associação. Isso se encaixa muito na filosofia atual do Corinthians, que é um time de contra-ataque, já que ele tem explosão, ele tem velocidade para ajudar a sair com essa bola, e ele também pode atuar como um conector. Então ele pode tanto tentar aparecer para receber uma bola final no contra-ataque, ou como um cara que pode pegar essa bola no setor defensivo e transicionar ela para o ataque e entregar para outro jogador, tentar finalizar a jogada ou dar um passe final aí para uma jogada. Na questão defensiva, como eu disse, é um defeito dele. Ele não é tão ruim defensivamente quanto o Depay. O Depay é um jogador realmente que se abdica assim no setor defensivo, não é muito a dele. Ele ainda não é tão largado, digamos assim, mas também você não vai ver, por exemplo, se o Corinthians precisar pressionar a defesa adversária, não vai ser o forte dele, não é essa muito a valência dele. Ele é um cara que faz aquela marcação meia distância, tenta marcar uma linha de passe, isso ele consegue fazer, mas se o Corinthians precisar pressionar o time adversário, provavelmente com o Lingard em campo vai ser um problema, porque não é muita dele essa pressão na defesa adversária. E, bem, pensando em fraquezas, né? O Corinthians não vai poder jogar muito, por exemplo, no chutão, na bola longa com ele, porque ele tem um defeito que, além do setor defensivo, também são os duelos aéreos, né? Ele é um jogador aí que, por exemplo, se der um chutão para frente, dificilmente ele vai conseguir receber essa bola, vai conseguir dominar essa bola, porque não é muito a dele confrontos físicos. Mas ele pode jogar com o Yuri Alberto e o Depay, que são esses jogadores que têm mais essa capacidade. Então ele talvez não precise ter muito essa valência. E ele também não é um jogador de quebrar linhas em passes, de criar jogadas, de clarear jogadas no passe. Ele não é um meia criativo, um meia de armação. Ele é um meia de transição de jogadas, um velocista para receber uma bola, mas ele não é um cara que encontra passes assim, como, digamos assim, como um meia armador, né? E pensando como eu disse anteriormente, pensando em questão de escalação, acredito que o time do Corinthians deve continuar mais ou menos no mesmo esquema, no 4-2-3-1. Pode ser que em alguns jogos não tenha que ficar improvisando meias como pontas, podendo, por exemplo, jogar com um Lingard na esquerda, um Rodrigo Garro na direita, um Depay mais centralizado e um Yuri Alberto, né, como referência do ataque. Ou também pode jogar como num 4-3-1-2 com o Lingard sendo esse meio atacante e, sei lá, o Depay e Yuri Alberto na dupla de frente, ou o Rodrigo Garro e Yuri, ou o Depay e Rodrigo Garro. Vai depender muito do que o Dorival vai querer fazer. Tem também o jogador que chegou também, que é o Zaccaria Labiad, que também pode jogar como esse meio atacante. Eu pelo menos acredito que o Lingard é muito mais jogador que o Labiad. O Labiad eu acho que já é um jogador com um perfil técnico mais limitado. Mas, por exemplo, se eles forem jogar no 4-2-3-1, acredito que o Zaccaria vai ser uma opção na direita. Ele é um jogador que joga geralmente no setor direito quando ele joga numa ponta. Então os dois jogadores talvez não necessariamente vão concorrer pela mesma posição. E com esses jogadores jogando na frente, o Corinthians pode montar uma defesa mais simples, digamos assim, com só um Raniel e um Breno Bidon para ajudar na transição e no setor defensivo. Mas se eu tivesse que dar uma nota para a contratação do Corinthians, pensando em perfil técnico, é um jogador adequado para o futebol brasileiro. Não é um jogador ruim, longe disso. Apesar dele ser uma contratação que vem de graça, que vem do futebol sul-coreano, não acho que ele está devendo tecnicamente, é um jogador que sobrou no futebol sul-coreano. Então acredito que ele chega assim para ser um dos bons jogadores do Campeonato Brasileiro. Talvez não os melhores jogadores, mas sim pelo menos um bom jogador. Na questão do Corinthians, ele pode entrar como titular já nessa equipe na ponta esquerda. Acho que essa é a posição que o Corinthians vê ele jogando. E o preço, não sei quanto ele está ganhando de salário, mas questão de transferência ele vem de graça. Então é um custo-benefício muito grande. Então, se eu pudesse dar uma nota para a contratação que o Corinthians fez,
eu daria uma nota 8 aí pela contratação. É um jogador que pode ajudar muito e é só um contrato até o final da temporada. Então, se caso não vingar, ele pode só ir embora e o Corinthians não fica com muitas complicações. Mas deixa aí nos comentários aí, torcedores corintianos, o que vocês acham aí do jogador. Se vocês estão aí animados em ver ele jogar pelo Corinthians, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal. Valeu, falou!